Ora então, muito boa tarde a todos. Dizer que é com grande prazer que aqui estamos, eu e as pessoas que vieram comigo aqui da Câmara Municipal de Alenquer. A minha equipa de planeamento preparou aqui uma apresentação acerca de um projeto, na verdade dois projetos, e a minha equipa de comunicação fez aqui um PowerPoint bonito, a falar de um projeto pelo qual temos muita estima, mas eu, na qualidade de enfant terrible, vou-vos falar aqui um bocadinho primeiro daqui do enquadramento, inspirado por aquilo que acabei de ouvir e que de resto é sempre uma grande inspiração aqui na companhia da engenheira, do Pedro, toda a equipa das cidades e vilas que caminham. Eu venho de Alenquer, o meu nome é Tiago Pedro, enfim, depois de uma carreira como gestor na área dos transportes, caí na política de paraquedas, continuo ainda em queda livre, na verdade, mas fui andando aqui neste processo ao longo de 9 anos e passei a adjunto do Presidente da Câmara, mais tarde a vereador e agora a Vice-Presidente. E quando fui eleito, foi inesperado, porque passámos de 4 vereadores para 5, portanto não era uma coisa que se esperasse. Eu estava até de saída, confesso. Herdei alguns pelouros do Sr. Presidente, o que me deixou um bocadinho assustado, porque a minha ligação era muito mais com a cultura, com o desporto, com o turismo, e acabei por ficar com, como eu costumo dizer, tudo aquilo que incomoda as pessoas, menos a recolha dos resíduos. Portanto, o trânsito, o planeamento, as obras públicas, o ordenamento do território. E a verdade é que, envolvidos 3 anos, resulto muito apaixonado por todas estas áreas, é nelas que me realizo. Sou também muito apaixonado pela minha terra e, portanto, tenho tentado fazer aqui a diferença ao longo deste tempo. E todos estes temas são muito curiosos. Este projeto é um projeto que ainda vai acontecer, nós fizemos outros, houve uma verdadeira revolução urbanística aqui em Alenquer, naquilo que foi o PEDU, e eu revejo-me necessariamente em todos estes problemas que foram aqui lançados. E para quem não conhece, Alenquer, Sete Concelho, é uma vila encaixada no meandro de rio, que tem 3 ruas paralelas e um rio no meio. E, portanto, tem uma parte mais alta, o que em termos de mobilidade é terrível, o casco histórico, onde está a Câmara Municipal, estavam muitos outros serviços que migraram para a parte baixa da vila, mas na parte baixa da vila temos 3 ruas e temos um casario que ou é muito antigo, ou naquilo que foi uma coisa mais recente, final dos anos 80 até agora, por força de estarmos em leite cheia, não tem garagens subterrâneas e em alguns casos não tem garagem de nível. E, portanto, para além disto, houve ainda algumas políticas de mobilidade que fizeram com que houvesse avanço de estacionamento à superfície. Portanto, no dia em que tive que fazer obras e cortar com o estacionamento, estou a imaginar o que é que aconteceu em torno disto. Ao redor do nosso mercado municipal, que era um mercado de 1949, que não tinha as condições ideais, tínhamos um grande largo que se transformou muito rapidamente naquilo que dizia o Dr. Carlos Miguel, um bocadinho à semelhança do Terreiro do Paço. Era um grande estacionamento ilegal e informal, que foi convertido numa praça, com esplanadas, e, portanto, no meio deste processo, as perguntas que me foram colocando ao longo do tempo, depois da obra concluída, é porque é que temos passeios tão grandes, porque é que os passeios são tão grandes, na verdade. Havia ali uma procura ilegal e informal em termos de estacionamento. Criámos 2 lugares de mobilidade reduzida, que alimentam uma grande rua em Alenquer e o entorno do mercado, e tipicamente encontramos por ali carros estacionados. E as pessoas vêm sempre com aquele argumento, era só um bocadinho. E eu, neste caso concreto, passei por uma infelicidade que se tornou uma grande prova de superação familiar. O meu pai, de uma forma inesperada, ficou de cadeira de rodas, necessariamente, portanto, ficou dependente, e eu passei a olhar para tudo isto com outros olhos, mas felizmente com algum humor, meu e dele, em torno deste processo. Este só um bocadinho, das vezes, é a diferença entre transtornar radicalmente a vida do outro, por contrapartida de não termos que andar mais 20 metros para o lado. Portanto, isto também resulta muito em torno do eu e do ego, digamos assim. Criámos uma zona 30 em toda esta zona de intervenção, baixámos a velocidade, subimos a plataforma e colocámos cubos de calçada grossa. E, entretanto, na Câmara Municipal as pessoas procuraram durante algum tempo em audiência, porque não se consegue andar depressa por ali. Portanto, o carro vibra muito e é inadmissível que isto tenha acontecido desta forma. E, portanto, é bastante curioso que o processo do planeador, do urbanista, é também ele, ou sobretudo, se calhar, muito social, muito pedagógico, necessariamente, e é preciso ter essa dose de pedagogia e de arrojo para mudar mentalidades. Se sentirmos que somos a pessoa mais esclarecida na sala, certamente estamos na sala errada, temos que continuar a insistir em torno destas questões. Os próprios comerciantes gostavam, tendo uma loja no centro histórico, ou no centro da vila, digamos assim, queriam todos a mesma coisa. Não sei se adivinharão o que era, mas eu digo-vos que queriam
um lugar à sua porta para cargas e descargas. Portanto, ou seja, concorriam com o seu próprio público. E, portanto, para conseguirmos mudar a vida de todos, temos que começar por mudar a mentalidade de alguns. E esse é o primeiro passo, mas é um primeiro grande passo. Mas isso, como eu dizia há pouco, só se consegue com arrojo, com alguma coragem política. Temos que saber que muitas vezes isto não é necessariamente aquilo que se espera que aconteça no plano político. As pessoas trabalham muito para ganhar eleições e pouco para mudar a vida de todos e para reformar, e acho que é este o chip que os políticos têm de ter. Os técnicos também se têm que aproximar um bocadinho dos políticos, porque estas coisas têm sempre aqui equilíbrios, mas acho que é importante que se tenha aqui vontade de fazer diferente. O estacionamento que criámos foi de curta duração, portanto só de 1 hora. As coisas funcionaram relativamente bem durante um tempo, até que apareceu o primeiro entendido que descobriu que havia uma falha na programação da Via Verde e que pedimos programar mais do que 1 hora de estacionamento, e assim já conseguíamos estar num sítio de duração terminada de 1 hora por mais tempo. Portanto, temos sempre que estar à frente destes sábios e conseguir fazer a diferença fundamentalmente. Alenquer vive vários problemas. Alenquer em concreto tem este problema que vos disse, que é um problema muito concreto. São 3 ruas, qualquer alteração faz muita diferença na vida de todos. E somos todos muito ciosos dessa diferença. Mesmo assim, o que é que podemos fazer, essencialmente? Criar 2 parques polarizados nos termos da vila, que são gratuitos, e assim as pessoas podem caminhar até ao serviço, até ao seu emprego, e a coisa fica resolvida. Não porque é longe, ok, e às vezes chove. Então vamos arranjar a forma dos transportes urbanos fazerem esse pulo. Pois, mas para isso temos de pagar. Então os transportes públicos ficam gratuitos. Mas os transportes públicos não dão jeito nenhum. Então, mas porquê? E é esta a resposta. Portanto, exatamente, é isso mesmo. Não há outro caminho que não este, que é anular os argumentos de quem está do lado errado da força e conseguir fazer a diferença dessa maneira. Aqui, vou passar para o projeto, senão alguém começa a fazer aqui uma cara. Portanto, basicamente, o projeto que tenho para apresentar é este. Aqui em concreto, aqui onde diz rotunda do centro escolar das Paredes, nós temos um grande centro escolar. Portanto, eu vou-me só deslocar aqui um bocadinho para explicar. No outro extremo da Ponta Amarela é a zona onde está o centro da Vila de Alenquer. Todo este tecido aqui é um tecido que cresceu mais ou menos desajustado e sem grandes regras urbanísticas, porque é uma pré-existência, e depois este miolo mais organizado é um bairro do início dos anos 90, que também, à data, foi feito com problemas vários em termos de capacidade das garagens, em termos do espaço público, e foi com muita curiosidade que eu ouvi aqui a oradora anterior falar, a Ana. Nós falamos sempre tipicamente de espaço público e gestão de espaço público. Espaço público é espaço. E em espaço urbano, damos mais valor ao espaço e àquilo que fazemos com ele. E tipicamente, e neste caso estava a falar há pouco em Alenquer, as pessoas, para conseguirem chegar com o seu carro até à porta do sítio onde estão, portanto, o volume de carros é para um conjunto diminuto de pessoas que quer chegar àquele sítio. Mas ainda assim, resultam muitos outros carros que não cabem lá de pessoas que tinham essa intenção. Portanto, no limite, se nós tirarmos o estacionamento, vamos ter toda a gente contra nós. Se tivermos o estacionamento na medida daquilo que podemos, temos metade das pessoas contra nós, porque fisicamente não cabe ali. E, portanto, a questão do espaço público é que ele é público, e se é público é de todos. E eu não tenho que ter carro por decreto. Não sou obrigado a ter carro. E o espaço é público na mesma. Uma frase que eu ouço muito: eu pago os meus impostos. E, portanto, que é desde logo uma convenção natural dos direitos adquiridos. E sob esse ponto de vista, acho que esta questão é que é fundamental. Em espaço rural, Alenquer é um polígono, um espaço urbano, mas nós estamos numa primeira periferia de Lisboa. E em espaço rural, esta questão da gestão do espaço dá-nos um certo direito de valorizar menos o espaço, porque temos tipicamente mais espaço do que na cidade. Então fazemos naturalmente mais disparates. O que depois traz o revés, temos que os contrariar e corrigir, o que é completamente complexo, na medida em que existem já pessoas com opinião e que vão trazendo aqui para cima da mesa outras questões. Nós tínhamos um outro projeto para vos apresentar, que era no carregado. Acerca do carregado, falo num minuto, explico-vos num minuto a dificuldade que existe, que é enorme. Temos também um projeto muito interessante, intermodalidade. O Oeste recentemente tornou gratuito todos os transportes públicos dentro da região. Continua a não ser suficiente, porque as pessoas continuam a encontrar problemas aqui e acolá. Mas o que é certo é que temos de trabalhar a cada dia para melhorar as condições de todos, e passa um bocadinho por aqui. E como também ouvi durante a manhã,
os transportes públicos gratuitos são o primeiro grande argumento para nós anularmos aquilo que são os direitos autoproclamados por parte de terceiros. O Carregado é uma vila que neste momento concentra 25% da população de Alenquer, portanto estamos a falar aqui de 12 mil pessoas, mas que tem um problema muito grave que são as servidões. Tem o Tejo, tem a ferrovia, vai ter alta velocidade, tem a A1, tem a A10, tem a Nacional 1, Nacional 13, Nacional 115, gasoduto, aqueduto de Alviela e um PDM congelado em 95. E depois temos as infraestruturas de Portugal, que são os senhores que moram em Lisboa, com quem eu me relaciono com frequência, para azar deles, e que nos tiram total autonomia naquilo que é a gestão da cidade, que é atravessada por duas estradas nacionais, com um volume de tráfego tão grande que só abre entre as 2 e as 4 da manhã. E, claro, torna-se muito complexo fazer qualquer tipo de gestão quando se olha para duas artérias na cidade como sendo duas estradas nacionais. E, portanto, é esta a minha vida em Alenquer enquanto vereador das obras. Portanto, se forem políticos, escolham outra área que não esta. É a minha recomendação. Mas voltando aqui atrás, e também para não me alongar, dizer-vos que aqui na zona temos aqui a rotunda do Centro Escolar das Paredes, onde começa o nosso projeto, temos um grande centro escolar e tivemos que colocar, depois da obra inaugurada, a obra ganhou aqui, tem inúmeros prémios de arquitetura e tal, tivemos de colocar com um compasso de 1 metro pilaretes. Colocámos cerca de 600 pilaretes, porque os pais paravam o carro em todo e qualquer lugar disponível. Ao dia de hoje já não param em todo e qualquer lugar disponível, porque temos uma floresta de pilaretes. As crianças acham piada, andam lá a brincar de pilarete em pilarete, e as pessoas agora já não estacionam aí, estacionam nos últimos lugares, os únicos lugares disponíveis à frente da escola, que são os 2 lugares de mobilidade reduzida e o lugar do autocarro. E, entretanto, a partir do mês que vem, vão ter a visita da Polícia Municipal, que nós também estamos a implementar, e que vai funcionar um bocadinho como a régua nos anos 80 na escola. Não é? Chega a um ponto em que ralhar não serve e nós temos que passar por aí. Existe a cerca de 50 metros um parque de grande superfície, de grande capacidade, desculpem, ao qual as pessoas tipicamente não recorrem ou não recorriam e, portanto, com esta medida conseguimos encaminhar as pessoas para aí. Foi necessário o quê? Coragem. No princípio foi muito contestado, o Sr. Presidente da Câmara, enfim, viu-se ali aflito, quer em reunião de Câmara, quer em audições públicas. Hoje toda a gente percebe que esse é não só o melhor caminho, mas como o único caminho. Entretanto, depois da Covid, aqui nesta zona, isto é o topo, esta zona aqui é o topo este do centro escolar, passámos a ter uma segunda porta para a mesma escola para dividir os alunos. O que se passa é que os pais que agora param aí descobriram que aqui embaixo não há pilaretes, só lá em cima. Portanto, ótimo. Eu vivo aqui muito perto, passo por ali para ir trabalhar, o que é que acontece? Passo muito tempo parado, porque temos de esperar que as pessoas que pararam, porque as pessoas quando não têm lugar em cima do passeio, param o carro na estrada para levar o menino, porque é só um bocadinho, não há problema nenhum. É como as pessoas que param no lugar de deficientes. Desculpem, mobilidade reduzida. Portanto, tipicamente tem que ser de forma corajosa. Neste momento, considerando que já fazem daquele local, eu não sei se isto é... Desculpem lá, mas eu achei que tinha aqui uma foto que vos queria mostrar, se calhar não. Bom, basicamente nós vamos ligar uma zona de grande pressão urbana, que tem as paredes, ao centro da Vila de Alenquer, com vários desafios, desde logo criando uma ciclovia, uma via ciclopedonal que liga a outra parte da vila. Neste momento, toda esta zona aqui é uma zona que resulta da urbanização, não está ocupada, o estacionamento de pesados de forma mais ou menos selvagem. Aqui há a Estrada Nacional 1, portanto continua assim, neste momento já está descongelada, porque estamos a fazer obra. Aqui vai ter uma pequena rotunda para evitar toda a gente que vem daqui tenha que ir à rotunda da Estrada Nacional. E mais aí que também vamos conseguir deixar a obra. E aqui, na Estrada Nacional, temos que manter um perfil da linha da Estrada Nacional 9, começa mais à frente, mas consideramos logo aqui alguns problemas. A ciclovia vai chegar mais ou menos aqui, esta zona. Nós temos aqui um grande parque verde, um grande parque urbano, e as pessoas vão convivendo com normalidade com coisas deste género, que do ponto de vista urbanístico, como podem ver, é só um atentado. Depois temos aqui um convento que nós compramos, o município comprou. É importante naquilo que foi uma das primeiras aglomerações urbanas aqui em Alenquer, e nós separámos a obra em vários lotes,
considerando a DGPC, que tipicamente também os pareceres, enfim, não são assim muito rápidos, e naturalmente que separámos para isolar aquele lote. Isto aqui é basicamente a antiga Estrada Nacional. Eu lembro-me de ser criança e vir a pé aqui nesta zona, em cima desta linha, era o passeio que nós tínhamos, e na altura a Estrada Nacional não estava desclassificada, portanto tínhamos aqui pesados a passar e autocarros de forma contínua. A ideia é basicamente fazer com que passemos aqui de uma antiga Estrada Nacional sem nenhuma personalidade para uma avenida que dignifica a entrada numa vila como a Vila de Alenquer, que tem foral de 1212 e que é uma terra muito bonita, para mim é melhor, como onde calcular. Temos aqui um maciço rochoso, que tem aqui um canal das águas. Vamos demolir esta casa que se vê ali à esquerda, na foto da esquerda, para continuar com aquele passadiço, e o projeto integra aqui um sem número de outras questões a resolver. Ali nas fotos que vemos ali percebemos que há ali um abrigo de passageiros que tem grande procura, mas o autocarro para ali meio que na estrada, não tem passadeira, enfim. Aquilo que se pretende é realmente resolver todo este percurso. É um processo que exige uma vez mais alguma coragem, isto é a pré-existência, é 1,5 km de intervenção, vai trazer muitos problemas às pessoas, portanto, tipicamente, que é basicamente aquilo que eu faço no meu dia-a-dia, é criar problemas às pessoas, elas chateiam-se comigo e depois mais tarde há um discurso e abre-se uma garrafa de champanhe e dá tudo bem. Porque ficou tudo melhor, afinal. Isto é uma sobrevisão do projeto, para perceberem o que eu dizia. Portanto, aqui teremos uma zona de Kiss and Fly, estacionamento, ciclovia, urbanizar toda uma via que neste momento está completamente sem personalidade e sem organização. Aqui temos uma passagem para o outro lado, tal ciclovia por lá, uma nova rotunda. Nesta zona, tínhamos um terreno que era um tipo de ferro velho, o sistema de descida em zigue-zague, portanto, com aquilo que são as linhas acessíveis que são preconizadas nos dias de hoje, ligar ao nosso Parque Verde e ao Centro de Saúde, e ao mesmo tempo passar a ter aqui 2 hangares de autocarro que podem encostar devidamente, iluminados, com passadeiro. Temos aqui aquela casa que viu, estava no meio do caminho dos Meninos. Vamos continuar até ao centro da Vila de Alenquer. Portanto, estas são as fases. Esta primeira fase é aquela que nos interessa fazer mais prontamente, para resolver o problema das escolas e também porque nesta zona, Paredes, temos uma grande parte da população, e depois a parte B, que é, no fundo, é a parte antiga de uma estrada nacional, e a última parte é a parte que tem ali uma área já protegida, da DGPC, e que, portanto, demorará um pouco mais. Mas, basicamente, estamos ligados a 2 polos urbanos. Não existe um percurso principal, não existe um percurso acessível. O terreno também não é, do ponto de vista da orografia, não é ideal. Tem altos e baixos. E assim conseguimos que praticamente sem variações de cota passamos a ter uma zona ciclopedonal e há um percurso que é lógico e que liga aos vários pontos. Pelo meio do caminho conseguimos que ele passe por uma zona servida por transportes públicos, vários serviços e temos de repente um cartão de visita que é a entrada na Vila de Alenquer dignificada e devidamente apresentada. As questões aqui da via, temos aqui alguns detalhes. Tentámos que fosse dado o espaço possível ao peão, portanto, sobretudo na fase B, como dizia, temos que continuar a ter a largura da estrada de forma ideal para que os carros possam passar e alimentar a Estrada Nacional 9, mas em relação a tudo o resto, podemos dar um caráter mais urbanístico, com zonas de estar, com a iluminação redobrada. Nós falamos pouco na iluminação, mas a iluminação para as zonas pedonais durante a noite é muito importante nas zonas de convivência com o automóvel e, infelizmente, nem sempre se consegue resolver esse tipo de problemas de iluminação pública com facilidade. Portanto, aquilo que falava há pouco é aqui nesta terceira foto, temos o acesso ao centro escolar que tipicamente cria problemas para toda a gente. E temos aqui alguns detalhes. Portanto, uma nova rotunda que assim permite que as pessoas que vêm do lado de Paredes e com uma outra obra que teremos que vai desviar o trânsito da Estrada Nacional escusam de voltar a pressionar na rotunda que temos aqui em Alenquer e conseguimos ligar até à Vila de Alenquer. Temos aqui um detalhe de um futuro mirador, portanto a casa que nós demolimos vamos basicamente fazer uma zona de estar e vamos com isto baixar a velocidade também nesta zona. Portanto, agora a situação atual é esta e aquilo que o projeto se propõe resolver. Eu termino já. Aquilo que vos posso dizer, ainda há pouco, e terminando, mobilidade rima com liberdade. Eu acho que mobilidade rima sobretudo com coragem. A coragem de fazer aquilo que tem que ser feito. A coragem de perceber que o caminho mais fácil
não é necessariamente o caminho que tem que ser feito, e depois a coragem também de empregar de forma refletida e com muito empenho cada euro público, que, enfim, muitas vezes custa gerir e a conquistar, mas não existe uma outra forma. E como dizia há pouco, o trabalho do urbanista e do planeador também é muitas vezes o pedagogo que tem que convencer as pessoas que a situação ficará melhor a seguir. E, sobretudo, voltando também ao princípio da manhã, com aquilo que já tinha aprendido em Pontevedra, ninguém entra nas lojas de carro. Portanto, acho que este é o ponto fulcral. E, como dizia, o espaço público é de todos e nem todos têm que ter um automóvel necessariamente e muito menos estacioná-lo à nossa frente. Muito obrigado, espero não vos ter amassado.